Abra sua Bíblia comigo. Em Neemias. Capítulo 2, versículo 12. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Sei que as águas já foram agitadas, já era para você estar, já que você não é coxo, já era para você estar correndo para a igreja afora, né? Não sou coxo. Então, e já que a minha casa e a sua casa, o alicerce é na rocha, então nada vai abalar os alicerces dela. E adianta eu falar que o meu alicerce está na rocha? Não, o evangelista ensinou para nós, não adianta você falar. Como é que a gente descobre? Quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem o problema. Aleluia. Ele nos deu aqui pontos e uma aula de ensino, de acompanhamento. Porque muitas vezes achamos que a nossa casa está na rocha, dizemos que está na rocha, mas os problemas nos levam juntamente com a areia, juntamente com a tempestade. Neemias capítulo 2. Creio que o Espírito Santo de Deus já está ligando. Alguém atende aí, por favor, e passa o recado. Neemias capítulo 2, versículo 12. Quem encontrou diz amém. Então leia comigo. 1, 2, 3 e... E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração fazer em Jerusalém. Isso é, a missão, a obra. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Pode se assentar. Glorificando e adorando o nome do Senhor. Dando um título para a mensagem hoje, depois da mensagem desenvolvida, porque nós somos cabeça pensante, depois da mensagem desenvolvida, você mesmo dá um tema para ela. Você pega o tema como chave para você. E diante da sua vida, daquilo que você absorveu, você também dá um tema. Então, o tema da mensagem hoje é segredos do sucesso. O tema da mensagem hoje é segredo do sucesso. Que bom, né? Vai sair todo mundo aqui, né, com sucesso, não é verdade? Depois da mensagem que vai ensinar o segredo do sucesso. Segredos do sucesso. Ou eu poderia dar um outro título à mensagem de um copeiro a governador. De um copeiro a governador. Mas eu prefiro os segredos do sucesso. Fala para o seu irmão assim, qual o segredo do seu sucesso? Entendendo o conteúdo do texto, Neemias já estava preocupado, e o contexto da situação que estava o povo de Jerusalém, aonde as portas queimadas, os muros destruídos, a cidade destruída, e Neemias trabalhando para o rei como copeiro, e essa história já estava acontecendo já há mais ou menos 150 anos. Há mais ou menos 150 anos, aquele povo estava fora da sua nação. Há mais ou menos 150 anos, eles tinham sido assolados. Há mais ou menos 150 anos, Deus permitiu com que fora destruído e o povo fosse levado ao cativeiro. Há mais ou menos 150 anos, eles estavam também distante da adoração ao Deus verdadeiro, do sacrifício ao Deus verdadeiro.
E aqui em Neemias, e eu fiquei lendo o texto de Neemias e falei assim, meu Deus, quantos segredos aqui do sucesso deste homem. E eu comecei a pegar os segredos de Neemias para mim. Falei assim, que interessante, porque se eu começar a pegar os segredos do sucesso de Neemias e eu aplicar na minha vida, eu vou ter uma vida de sucesso. Se você pegar os segredos do sucesso de alguém, de um posicionamento, e você começar a usufruir, você também terá uma vida de segredos de um sucesso. Às vezes nós vemos um homem ou mulher de Deus, e a gente percebe, meu Deus, como é próspero, meu Deus, como que essa pessoa é cheia de Deus, como que ora tanto, como que conhece tanto a Bíblia. Às vezes a gente olha a pessoa e fala assim, uau, que coisa mais linda, nós até queremos o ministério daquela pessoa. Mas se você chamar essa pessoa e falar para ela assim, ó, me conta o seu segredo, me conta o seu segredo, como que você chegou até aí? Porque ninguém chega aonde chegou de paraquedas, ninguém chega aonde chegou de qualquer jeito. Teve uma escada, teve uma escala, teve steps, teve tempo, teve choro, teve luta, teve investimento. Aquelas pessoas chegam na igreja de Filadélfia, como é que a igreja está assim? Tem segredos. Estamos dispostos a viver o segredo? Ou é só chegar, rachar a igreja, levar uma meia dúzia, ou pegar uma meia dúzia e abrir a igreja? Tem segredo. Às vezes a pessoa chega no seu casamento, na sua família, que está lindo, em vez de aprender, aí chega lá, quer destruir, quer o seu marido, ou quer a sua esposa, ou quer arrancar os seus filhos, levar para o mundo. Tem segredos. Às vezes a pessoa olha para a sua finança, ou olha para você e pensa assim, como que você chegou aí? É porque tem segredos. E nós precisamos de concentrar nisso, e nós desenvolvermos o nosso segredo com Deus. Quem aqui tem segredo com Deus? Quem aqui tem segredos que não é a multidão quem sabe? Quem aqui tem segredos de experiências? Quem aqui tem segredos desenvolvido nesse caminhar? Quem sabe segredos em lágrimas, segredo em sofrimento, em luta? E Neemias tem alguns segredos, e eu lendo a palavra do Senhor, eu falo, Espírito Santo, abre a minha visão nesses segredos, porque eu preciso melhorar. Mas ao mesmo tempo que foi aplicando em mim, se eu levar para a igreja também esses segredos, a igreja pegar esse segredo, ela também pode melhorar. Primeiro segredo de Neemias, capítulo 1, versículo 2. Neemias se preocupa com o que resta. Primeiro segredo de Neemias, ele se preocupa com o que resta. Se a viúva tivesse preocupado com o que resta, ela não precisava nem ter ido atrás do profeta. Ela desprezou o pouquinho de azeite que restava. Se preocupa com o que resta. Às vezes eu estou reclamando que eu não tenho nenhum amigo, mas a única pessoa que eu tenho eu desprezo. Às vezes eu estou reclamando de um monte de defeito da minha esposa, uma qualidade que ela tem eu não vejo. Às vezes eu reclamo de um monte de coisas que meus filhos fazem errado, uma coisa que ele acerta eu não elogio. Se preocupa com o que resta. Neemias podia dizer assim, eu não estou nem aí com Jerusalém, eu não estou nem aí com aquele povo, eu estou na boa, emprego bom, sendo bem cuidado, estou na casa do rei. O que nós não queremos é isso? Chegar na casa do rei, sentar na mesa do rei? Neemias podia falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou na casa do rei. Ele não se satisfez em estar na casa do rei, ele não se satisfez em comer com o rei, porque ainda restava princípios, ainda restava o seu povo, ainda restava uma aliança, ainda restava saudade, ainda restava, resta alguma coisa aí ainda? Resta alguma coisa e ainda? Tem alguém aqui esta noite que você está sentindo falta, mas que ainda resta? Tem alguma coisa?
Não desista do seu casamento, ainda resta alguma coisa. Não desista da sua amizade, porque teve alguns conflitos, ainda resta alguma coisa. Não desista do seu ministério, ainda resta alguma coisa. O segredo do sucesso de Neemias: ele se preocupou com o que restava, ele se preocupou com o que era pequeno, ele se preocupou com o seu passado, ele se preocupou. Preocupa com o que é pouco, preocupa com o que é pouco. É quando você tem $20 no bolso e você está precisando de 1.000. Aí você chega no Burger King e come, a pessoa fala assim: mas você não está precisando de 1.000? Guarda esse 20. Esse 20 vai fazer diferença mesmo? Ah, faz. Porque se você precisa de 1.000, se você chegar em algum lugar com 980, não vai funcionar. Sabe o que é isso? O segredo? Se preocupar com o que resta. Quem sabe você já falou em mistério, já foi renovado, sentia tanto da presença de Deus no início, e agora está aparecendo, está no tanque, as águas sendo agitadas, e parece que está morto, que está coxo. Se preocupa com o resto. Se preocupa com o resto. Primeiro segredo de Neemias: se preocupou com o que restava, se preocupou com o que sobrou, se preocupou com quem estava em apuro, se preocupou com Jerusalém, se preocupou com o seu povo, se preocupou com a sua nação. O povo estava em cativeiro. Às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado, que estão em cativeiro, e é nossa obrigação se preocupar com o que resta. Está no cativeiro, mas eu e você temos que nos preocupar. Segredo de Neemias: o que o inimigo quer é que você, dá um chute, saia fora, segue adiante, sem olhar. Mas Neemias, ele se preocupou com Jerusalém. Ele não deixou com que o sucesso, com que o seu trabalho, com que o seu status, não deixou nada disso. Não desista do seu ministério. Não desista da sua casa. Lembra que a sua casa está na rocha. Não desista do seu filho. Não desista da sua esposa, do seu marido. Não. Não desista porque a sua situação imigratória está te limitando. Não. Não desista por causa do laudo do médico. Não. Não desista com quem está no cativeiro. Porque se você está aqui esta noite, você é livre. Primeiro segredo: se preocupa com o que resta. Segundo segredo de Neemias: pergunta sobre os problemas em quem ele confiava. Pergunta sobre os problemas em quem você confia. Para de dividir problema com a multidão, com todo mundo. Eu falo problema para a Lu, daqui a pouco eu falo para o evangelista, daqui a pouco eu falo para o Gilmar, não está bom, daqui a pouco eu falo para a Rosa, daqui a pouco eu falo para a Maria. Todo mundo está sabendo da minha vida, ninguém me ajuda com nada, Jordânia. Adiantou o quê? Segundo segredo de Neemias: ele falava com quem era de confiança. Ele pegou informação de quem estava vivendo a situação. Vocês podem saber muita coisa do pastor Márcio depois que está tudo pronto, ou quando ele está testemunhando. Nem todo mundo está preparado para saber ou viver o que você vive. Sinceramente, vou ser mais conclusivo: nem todo mundo está importando com a sua história. Se não tem importância, você está falando para quê? Tem pessoa que você está falando de um assunto, ela está falando de outro. O que ela está dizendo com isso? Ela está nem o que você está falando. E você insiste em ficar falando, perdendo seu tempo. Neemias, ele vai pegar as informações em quem ele confiava, em quem fazia parte do seu princípio, em quem não ia reportar para o rei e levar de outra forma. A quem você está expondo as suas preocupações, os seus dilemas, a quem você está expondo os seus problemas.
Neemias leva a situação a quem precisava. Terceiro segredo de Neemias, 1:3. Transforme a situação em combustível de oração e de jejum. Terceiro segredo de Neemias. Ele agora já sabe do problema. O problema tem que ser solucionado. Mas ele não fez cartaz, ele não postou para lugar nenhum, ele não foi ligar para ninguém, não. Ele pegou o problema e transformou o problema em combustível de jejum, em combustível de oração. Vai nos dizer aí no versículo 3, que ele começou a orar intensamente por muito tempo. Neemias então ora, por muito tempo Neemias jejuma. Essa história que eu não estou tendo força para jejuar e para orar, por causa do problema. Se com problema eu não conseguir jejuar e orar, não é passeando em Dubai que você vai conseguir. Não é indo simplesmente para Las Vegas que você vai conseguir. Se com problema e com luta eu não conseguir jejuar e orar, não vai ser comendo picanha que eu vou conseguir. Terceiro segredo, transformou a situação em combustível de oração e de jejum. Eis que tereis aflições, mas tenha de bom ânimo no meio das aflições. O que nós estamos precisando de vencer os nossos problemas? Jejum e oração. Em vez de ficar com muito nhenhenhé, transforma em jejum, em oração. Em vez de ficar ligando, desesperar para todo mundo, liga no Wi-Fi do céu. Liga para o Senhor. Isso aí, meu filho, já está glorificando. Liga. Então quem já está ligado aí, responde para mim qual o primeiro segredo de Neemias, para eu saber se dá para ir para frente, ou se nós vamos voltar, encerrar hoje e voltar para o próximo culto. Qual o primeiro segredo de Neemias? Ok, mais uma vez, qual o primeiro segredo de Neemias? Qual o segundo segredo de Neemias? Qual o terceiro segredo de Neemias? Você acha que amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem, você vai estar lembrando a pregação? Não. Você tem que anotar. Isso é uma receita e você vai precisar. Esse segredo de Neemias é revelação para você, para que você possa mudar a situação. Ele vai para a oração, ele vai para jejum. Então, quando você transforma o combustível, que é o problema, em oração e jejum, você não desiste, você não para, as calúnias não te derrubam, a fofoca não te derruba. Fala com quem que precisa ouvir o meu e o seu problema. Deus, o eterno, o grande eu sou, Ele precisa. O que a igreja está precisando é de queimar combustível de oração e de jejum, para que os problemas sejam solucionados. Quarto segredo de Neemias: conheça a Deus, não de ouvir falar, mas de experiências. Quarto segredo de Neemias: conheça a Deus, não dos outros falar, não das experiências dos outros, mas de você mesmo buscar, das suas próprias experiências. E quando ele vai buscar diante de Deus, Deus dá para ele as coordenadas de como fazer, de como vencer. E nos diz o versículo que nós lemos, quando nós começamos a pregação, que ele fez o quê? Guardou em seu coração e não contou para ninguém. Porque quando você conhece a Deus, não de ouvir falar, mas de ter experiências, você vai ver que seu Deus é grande.
Você vai ver que seu Deus é fiel. Você vai ver que seu Deus é Deus de aliança. Você vai ver que seu Deus é misericordioso. Você vai ver que o seu Deus é um Deus que tem misericórdia daquele que obedece. Quinto segredo de Neemias está nos textos. Orava de dia e de noite. Eu acho um dia na semana, 3 horas da manhã, muito. Para que isso? Não tem outro horário, não? Tem, irmãos. Se está vindo horário de 3 às 4, significa que as outras 23 horas estão livres. Tem sim outros horários. Pode vir eles também. Se só tem um preenchido, tem mais 23 vagas. Ele orava de dia e de noite. Um segredo de Neemias. E por isso ele teve tão sucesso. Por isso, embora ele não buscava título, mas se tornou um tipo de governador. Não cesse de orar. Não abandone a oração. Continua orando, continua orando. Pastor, mas eu estou orando, a situação está ficando pior. Vai ter uma hora que vai melhorar. Sexto segredo de Neemias: orava em prol de outros, não dele. Isso é, ele era intercessor. Ele era intercessor. E eu olhando a oração de Neemias, aquilo mexeu tanto comigo, porque na oração dele ele começava a colocar: Senhor, ele apresentava o pecado de Jerusalém a Deus. E ele se incluía no meio do pecado. É como se eu e você estivessem orando para um filho nosso, um primo, alguém que está em pecado. Mas você está tão dedicando àquela oração, chorando tanto, que você pega, parece que aquele pecado daquela pessoa, como se você também tivesse responsabilidade. Quando eu pego o pecado da carne, não é porque eu pequei, é porque eu estou assumindo uma responsabilidade. E quem sabe eu negligenciei de alguma forma, ou como se eu estou falando: Senhor, ela não tem força de te apresentar esse pecado, então eu estou apresentando para ela. Ela não tem força de vir orar, então eu estou orando para ela. Senhor, ela ainda não sabe o efeito da oração, ela ainda não sabe a importância da oração, mas eu sei. Então eu já estou orando por ela, eu já estou apresentando ela. Como nós fazemos, apresentamos nossos filhos. Eles querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós apresentamos eles ao Senhor. Eles na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, nós apresentamos. O segredo dele é que ele orava em prol dos outros, mesmo sabendo que ele estava em pecado, que a vida é toda bagunçada. Tem alguém que desiste, né? Eu vou orar fulano, não. Ele não quer nada com a dureza. Ah, um dia também você não queria nada, tá? Sétimo segredo de Neemias: ele confessa o pecado do povo e se inclui nele humildemente. Isso é, saber chegar diante de Deus. Sexto segredo é porque ele é intercessor, orava em prol dos outros. Mas além de orar, o sétimo, ele confessa o pecado dos outros. Ele se inclui com humildade. E ele sabe chegar diante de Deus. Oitavo segredo de Neemias: pede ajuda a Deus. Tem gente que está morrendo, mas não abre a boca para falar para Deus. Tem gente que está sendo destruído. A casa está indo embora com a tempestade. As situações, mas eu não abro a boca. Nono segredo de Neemias: entende o propósito e o tempo. Às vezes a gente tem os outros segredos, mas essa hora nos pega. Nós temos que entender o propósito de Deus em nossa vida e o tempo que nós estamos vivendo. Qual era o tempo? Qual era
o contexto inserido para Jerusalém naquela época. Qual o tempo que eles estavam vivendo? Qual que era o propósito? Tinha que ter um remanescente fiel. Alguém tinha que se levantar. É quando a gente fala assim, alguém me ajuda aqui a pegar o púlpito. Aí todo mundo olha um para o outro, ninguém faz. Neemias levanta e fala assim, opa, espera aí, deixa eu pegar. Alguém precisa de se posicionar. Alguém precisa de se levantar. Alguém precisa de entender o propósito e falar o quê? Alguém tem que fazer alguma coisa e eu vou assumir essa responsabilidade. Eu não vou ficar parado fazendo cara de paisagem, porque eu sei que tem alguém na minha casa que precisa, tem alguém no ministério que precisa, tem alguém no meu trabalho que precisa, e eu posso ser esse Neemias. Eu posso ser essa pessoa que não vou matar, que não vou destruir, que não vou julgar. Eu posso ser essa pessoa que vou orar. Eu posso ser essa pessoa que vou jejuar. Eu posso ser essa pessoa que eu vou dar as mãos. Eu posso ser essa pessoa que vou ouvir, que vou compreender. Eu posso ser essa pessoa. E se você entender o processo, o tempo que você está vivendo, entenda o propósito e o tempo. 10º segredo de Neemias: estratégias. Estratégias. Não basta só orar, não basta só jejuar. É um pacote. Temos que ter estratégia. Não é só o fio das trevas que tem que ser prudente, não. Nós precisamos de ser prudente. Nós temos que ter estratégia para trazer os nossos filhos para a presença do Senhor. Nós temos que ter estratégia para que a nossa casa seja alcançada. Nós temos que ter estratégia para que o marido e a esposa venham. Nós temos que ter estratégia para que nossos filhos saiam das coisas do mundo e tenham interesse para as coisas de Deus. Nós temos que ter estratégia para que nós possamos ganhar essa guerra. Nós temos que ter estratégia. Ele tem estratégias. E uma das estratégias que eu achei interessante dele foi: ele chega perto do rei, o rei vai mencionar sobre a situação, vai nos dizer o capítulo antes, que ele já estava orando. Quando o rei vai perguntar para ele, ele estava triste, ele já tinha tempo de jejum e oração, tá? Quando alguém percebeu o seu problema, você já tem que estar jejuando e orando por ele há muito tempo. Não é a pessoa perceber o seu problema, irmão, você tem que orar. Aí você fica assim, é verdade? Você já sabe disso. Quando ele chega perto do rei triste, ele já estava orando e jejuando há muito tempo. Aí tem gente, eu não consigo jejuar. Não consegue agora, né? Como de estar lá em Minas Gerais, mas quando aperta o seu berno, rapidinho você jejuma, você ora, você fica 24 horas sem comer, você dorme na igreja, você chora. Você só não sabe e não consegue, e joga desculpa na enfermidade, enquanto o negócio não está tão apertado assim. Deixa apertar mais um pouquinho. O irmão reclama que não consegue jejuar 6 horas. Quando o negócio está aperta, quando até tem assim, pastor, fiquei 24 horas sem comer. Ué, mas o irmão não conseguia fazer 6. Não precisa nem perguntar, você já sabe, o problema aumentou. E uma das estratégias interessantes é que, quando o rei chega perto dele, ele não perde a oportunidade. Ele, rei, o senhor sabe quem eu sou, o senhor sabe de onde eu vim. E ele não refere ao povo de Jerusalém como se fosse um povo distante. Ele fala assim, olha, a minha família, isso é, os meus pais, os meus irmãos. Ele demonstra um relacionamento íntimo do quem estava lá, para que o rei se compadecesse. Porque você só fala assim, aquele povo lá daquela cidade que foi destruída, o rei falava assim, e daí? E ele não, ele já tem logo estratégia. O senhor sabe, né, rei, que eu estou aqui te servindo com amor e com carinho, eu trabalho esse tempo todo para o senhor, mas meu coração está cortando.
porque a minha família está lá. A situação está difícil. E o rei, eu imagino que ele cuidava tão bem do rei, que ele tinha crédito com ele. Quando você faz o seu trabalho com muito gozo, com muito prazer, você vai ter crédito. E o rei fala assim: como que eu posso te ajudar? Ele não perde a oportunidade. Ele podia pedir para ele, e ele já logo faz igual a Esther. Já sabe o que vai pedir. Quando nós temos estratégias, nós temos que saber o que nós vamos pedir. Porque nem sempre você vai poder apresentar uma lista toda. 1, 2, 3, 4. Está aqui, rei, tudo que eu quero. Tem hora que vai ser limitado. E você vai ter que ser rápido, objetivo. E ele, na sua estratégia, ele fala: ué, rei, o que você pode fazer por mim aí? Qualquer madeira o suficiente para construir uma cidade, tá bom. Olha, rei, eu preciso de que alguém saiba que o senhor está comigo. Coisa boa é nós ter certeza que Deus é do nosso lado. Coisa boa, a gente tem certeza que Deus está do nosso lado. Fui no advogado hoje, ele falou alguma coisa, eu falei assim: está nas mãos do Senhor, não é na minha. A obra é dele, é para ele. Quando você tem certeza que Deus está do seu lado, o negócio pode ficar ruim, que é bom. Porque tudo de Deus é bom. Tudo de Deus é agradável. Ainda que tem momento que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Tem momento que a gente não sabe apreciar o quanto é bom. E ele vai logo: olha, você me arruma aí um pouquinho de dinheiro para resolver um negócio lá. Uns soldadozinhos, porque você sabe, né? Estou indo para Jerusalém. Seja quem for que destruiu, não vai ficar feliz. Quando você é próximo de Deus, tem segredo com Deus, Deus já te revela os obstáculos. E quando Deus te revela os obstáculos, você já tem as estratégias. Você não vai esperar acontecer. Quem está andando com Deus não tem surpresa. Quando vem os obstáculos, você já está ligado. Então ele fala: olha, antes dele saber que Sambalate e Tobias ia se levantar, ele já estava preparado para o levante. Sabe qual é o nosso problema? Nós só preparamos para milagre, a gente não prepara para o levante. Mas Neemias, nas suas estratégias, ele era estrategista. Ele não saiu como um aventureiro, não. Ele já tinha oração e jejum programado tudo, preparado tudo, para quando chegar em Jerusalém, só executar projeto. Ei, desenha, sonha, prepara, para depois você sair. Aí ele, olha, só sabe, né? Vai levantar alguns inimigos por aí. E eu quero que ele saiba o seguinte: que eu não sou aventureiro, que eu não sou rebelde, que eu não estou tentando usurpar trono de ninguém, que eu sou só alguém preocupado com a minha nação, tendo um Deus com uma tarefa a desenvolver. E não está em mim, não é para mim, é para honra, glória, louvor e exaltação. Aí o rei fala assim: então espera aí, deixa eu escrever essa cartinha para você, te dando autoridade. Agora o homem era copeiro e está aí na frente com o exército atrás dele. Desde quando o copeiro precisa de segurança? Enquanto você estiver servindo na terra, as coisas da terra não vai precisar. Mas quando se posicionar para as coisas grandes de Deus, ei, que o inimigo se levanta, mas resista a ele e ele fugirá de vós. Resista a ele e ele fugirá de vós. Guarda os segredos, Neemias, guarda os segredos. Esse é o sucesso, esse é o sucesso, esse é o sucesso. Tenha segredo com Deus. Aí, nas suas estratégias, ele pega a carta, pega o din-din, pega a autorização para desmatar, para poder preparar
Até autorização na mata agora ele tinha. Aí ele pega toda a liberação, pega a carta. Aí estava lá Sanbalat e Tobias, que representavam de alguma forma, politicamente, aquelas regiões ali antes de chegar. Então eram certas barreiras, certas fronteiras que ele ia ter que passar. Aí ele chega. Aí quando ele chega, Sanbalat e Tobias olham para ele. O que é o copeiro? O que você quer? Você está indo fazer o quê? Por que você vai buscar para o rei? Ele só pega a carta e mostra. Hã? Mas você não é um judeu? Você não é apenas um judeu? Isso é um frustrado, um derrotado, a qual quebraram, queimaram, destruíram sua casa? Você não é apenas um judeu? Para você que não entendeu o processo de Deus, para você que não tem segredo com Deus, porque eu sou um judeu com o exército e com a carta de liberação de um rei. Ei, que a carta já foi liberada para mim e para você, dos reis e Senhor dos senhores. É só você ter segredo com Ele para desenvolver o projeto que Ele tem na sua vida. Aí ele vai olhar para a carta e vai olhar para Neemias. Você não tem cara que tem amigo do rei. Você não tem cara de nobre. Ah, tem sim, chega em casa você vai apanhar, tá? Fala que eu não tenho cara de nobre. Você está achando que eu tenho cara de pobre? Você não tem cara de nobre. Você não tem cara que tem assim, esse contato tão forte. Sabe quando você vai lá na corte, você vai em algum ambiente público, aí que você chega a pessoa, ô Valéria, entra aí. Aí tem um monte de gente lá parada esperando. Aí na hora que você chega e entra, as pessoas ficam assim, não, eu estou na fila. Não, eu estava aqui primeiro. Aí você, excuse me. Eu tenho uma cartinha do rei. Eu tenho uma cartinha do rei. Eu tenho autoridade sobre mim. Eu não sou aventureiro. Neemias, nas estratégias que ele teve, ele não estava indo fazer nada para ele. Ei, pelo contrário, ele estava preocupado com aquilo que era eterno, preocupado com a aliança e com a promessa. E Neemias vai de encontro. Ele entrega a carta, ele lê. Tem muita gente que quando vê a autoridade na sua vida vai murmurar. Não vai aceitar o que Deus fez na sua vida. Tem muita gente que você vai passar na garganta igual espinho de peixe. Igual aquele espinhozinho de piqui, para quem não sabe comer, né, irmã Luciane? E gruda. Muitas das vezes os seus segredos e o segredo do seu sucesso não vai passar na garganta de muita gente. Ele teve a estratégia, ele pega a liberação, eles veem a autoridade sobre ele, vê o exército. Ele tinha liberação para desmatar, para poder fazer. E ainda assim, eles ficam furiosos. Só que eles ficam furiosos, mas devido a ser um copeiro, e o filme dos judeus estava totalmente queimado o filme dos judeus. Tá igual hoje a igreja, a pessoa vai para a igreja? Só tem ladrão lá dentro, só que a pessoa só pensa nisso em oferta. Estava mais ou menos assim. Vai nos dizer o texto que eles olharam para eles, pegou a liberação, entregou de volta, e eles foram embora. Aí eles ficaram comentando um com o outro, ligaram um para o outro. Olha lá, Valéria, estão achando que vai conseguir fazer alguma coisa. Estão achando que vão levantar muro. Essa obra é grande demais para judeus. Judeus não conseguem, já foram destruídos há muito tempo. Não sabia que sobre os judeus não só existia uma promessa, quando ainda existe uma promessa. Não, eles não vão conseguir. Tem gente que olha para mim e para você, nas estratégias loucas que nós estamos usando, e eles falam assim, não vai conseguir. Sabe por que eles olham para nós? Porque se eles olharem para o tamanho do nosso Deus, eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropelados junto. Eles vão sair da reta para eles não ser atropela
E Neemias chega lá, enquanto estão, ele mesmo não falou o segredo com ninguém, mas aonde ele entregou a carta lá, aí os maiorais começam a olhar um para o outro e dizer o seguinte: é tão forte a construção que eles estão fazendo, que até as raposas conseguem chegar lá, abanar o rabinho, com a patinha dela, destruir. Ficaram fazendo o quê? Chacota. Ficaram rindo. Entenda como você quiser, ficaram caçoando de Neemias. Tem gente que vai fazer isso com você. Estou sentindo Deus, mano. Pode ficar igual água de dengue, porque eu já estou em movimento. Estou sentindo Deus. E aí ele, como tinha segredo com Deus, enquanto eles estão pensando nisso, ele está usando de estratégia. E quando ele chega lá, vai nos dizer o texto que ele não fala nada para ninguém. As pessoas iam ajudar ele, estava junto com ele, trabalhava com ele, mas não estava preparado para saber. Tem gente que não está preparado para saber certas coisas ainda. Ele chega, não fala nada. Enquanto todo mundo vai dormir, qual a estratégia de Neemias? Sair enquanto os outros dormem. Por isso é bom oração na madrugada. Enquanto tem gente dormindo, tu está saindo. Sair enquanto tem gente que não quer fazer, enquanto tem gente que acha absurdo o horário, enquanto tem gente que não quer subir, é nessa hora que você se levanta, porque ninguém está te olhando, ninguém está te observando. Quem tem inimigo saia na madrugada, quem tem inimigo faz é no oculto, quem tem inimigo tem que usar a estratégia. O segredo dele era a estratégia. Seja estrategista, crente, seja estrategista. Monta o seu plano, tenha estratégia, seja no ministério, seja na finança, seja no casamento. Eu não sei o que você está vivendo, mas tenha estratégia, sem ferir princípios de Deus. Ser estrategista não é ser golpista. Ele vai, o povo vai dormir, e ele sai à noite. Quando ele sai à noite, vai nos dizer o texto que ele sai com alguns íntimos, só com um cavalo, sem chamar muita atenção. Isso é, ele não estava preparado e não saiu como se fosse guerrear. Na sua estratégia, ele saiu para ver o ambiente. Até então, ele sabia através dos seus irmãos, dos seus parentes, lembra? Agora, ele ia ver com os próprios olhos. Para de ficar comendo e ingerindo o que os outros falam. Porque 12 espias foi e só 2 entendeu o propósito. 10 chegou, só viu obstáculo. Se Neemias mandasse alguém observar, nós não vamos conseguir construir, não. Tem pessoas que você manda olhar alguma coisa para você. Não, lá não tem jeito. Eu lembro quando eu pedi para alguém olhar lá em Belo Horizonte a obra. Não tem jeito, pastor. Lá não vai dar certo, não. Temos que ir, temos que estar no momento do silêncio. É o tempo, ele entendeu isso. Ele foi à noitezinha, quando todos estavam dormindo, e ele andou pela cidade, vendo a necessidade. Ele andou olhando para ele desenvolver todas as estratégias para que pudesse vencer. Ele chegou olhando aonde estava destruído, aonde estava queimado, aonde que ele tinha que começar primeiro, o que tinha como recuperar, para ele saber qual era o gasto, quantos homens precisaria, como que ele ia desenvolver estratégia. Versículo 11 do capítulo 2. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Tem gente que quer multidão. Poucos.
e não declarei a ninguém. O quê? Tem alguém lendo aí? Não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. O que o meu Deus, Ele era estrategista. Ei, Deus já colocou algo para fazer em Jerusalém. Preciso de entender. Ei, Jerusalém, tu não está fazendo para você, tu está fazendo para Deus. Então tem que ser na medida de Deus, do jeito de Deus. 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão. E aí vai, e ele vai observar Jerusalém. Então lhes disse: bem vedes, versículo 17, vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Ele sai à noite, na sua estratégia, ele vê a necessidade, ele estuda como que eu vou fazer. Ele não era um aventureiro, e ele não sai ali recolhendo a opinião de ninguém. Ele sabe que aquilo está posto sobre os seus ombros. Deus deu aquela responsabilidade para ele. Você tem entendido o propósito? Você já percebeu o que Deus tem para você fazer? Você já está com carta de autorização? Você já está usando a estratégia que Deus te deu? Você tem segredo com Deus? O que você faz enquanto todos dormem? Enquanto eles dormiam, ele estava espiando Jerusalém. Vendo os obstáculos, vendo o que precisava de ser feito, vendo o estado que estava Jerusalém. Ele não mandou ninguém fazer para ele, ele mesmo foi. 11º segredo de Neemias: sabedoria em gerenciar e informar os seus aliados. Sabedoria em gerenciar e informar os seus aliados. Ele já viu tudo o que precisava, já bolou as estratégias, e agora ele precisa de ter o apoio do povo. O povo tem que ir junto com ele. Se o povo não entendeu o que você vai fazer, ou se você não passar de uma forma positiva, as pessoas eles não vão abraçar com você. Então a primeira coisa que ele chega, quando ele vai falar com eles, ele vai ter sabedoria, ele vai motivar o povo, assim como ele foi motivado. Lembra que ele falou para o rei: o meu povo tal. Agora quando chega perto do peso, ele vai falar a mesma coisa com eles: é o nosso povo, isso aqui é nosso, isso aqui está destruído, mas é nosso, é o nosso povo que vai ser restaurado. Ele não vai colocar assim: isso é um projeto meu, não está em mim, não é eu, Neemias, que vou fazer, isso não é uma vaidade, não. Isso é a necessidade da igreja, isso é a necessidade nossa. Ele coloca em conjunto, ele motiva aquelas pessoas. Ei, nós vamos restaurar Jerusalém para os vossos filhos, para os vossos netos. Ele está dizendo: não é para mim, é para nós, é para a nossa família, é para a nossa geração. Então ele vai ali com sabedoria, ele vai motivar aqueles que estão. É quem está contigo que precisa de motivação. Quem está contra ti, meu filho, deixa de lado. Abraça quem está contigo. Motiva o seu marido, motiva a sua esposa, motiva quem está no seu departamento, motiva a igreja a abraçar a causa contigo, motiva os seus filhos, motiva, começa a dar motivação. Ele chega motivando, e na mesma motivação ele vai dizer para o povo o seguinte: ele sabe que o povo era medroso,
Estava tendo uma fofoca gospel lá que judeu não era de nada, eram uns derrotados, foram exilados, foram presos, estava todo mundo no cativeiro. Acabou judeu. O news lá era essa: 150 anos destruído, não se levanta mais. Cadê o Deus deles? Cadê eles? Esse povo acabou, não existe mais. Então precisava de motivá-los novamente, de levantar novamente e dizer: tem jeito. Aí ele vai dizer para eles o seguinte: nós não estamos sozinhos, eu não sou aventureiro, eu tenho autorização do rei. Opa, motivou, já falou que talvez você não está querendo muito, mas quando fala assim: olha Flávio, você vai ter que guerrear porque é a sua filha. Ou você guerreia, o inimigo leva a sua filha, ela tira força não sei da onde, igualzinho a galinha faz com o pintinho, abre as asas, pode ser um elefante, que ela parte para cima. Então ele motiva e injeta neles: ei, é a sua geração, é os seus filhos, são os seus netos, é a nossa nação, é o nosso povo. E depois vai falar assim: olha, não se preocupa porque o rei está comigo. Ele já deu autorização, já deu carta, não se preocupa. Então ele teve sabedoria em expor esses dois pontos. Terceiro ponto fantástico que ele expõe para eles, que ele teve sabedoria: e o Deus de Israel foi ele que mandou. Ele está dizendo para eles: 150 anos nós estávamos desse jeito, mas o Deus agora olhou para nós. Eu busquei a face dele, eu confessei os vossos pecados, e ele é quem mandou. Aquele povo já tinha vivido muita experiência, e de todas aquelas experiências fantásticas que tiveram com Deus, eles viram Deus fazendo grandes coisas, eles viram grandes sinais. Então quando falava Deus está conosco, o povo abriu o peito. Deus é por nós. Aí o povo juntou todinho: estamos contigo, Neemias. Se você não tiver estratégia de motivar e de dizer: ei, o que está por nós é maior. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. 12º segredo de Neemias. Pastor, estou querendo ir embora, tem mais quantos? Você tinha que estar querendo que desse era 100. Para você sair daqui, ó, voando. Quando o inimigo se levanta, ele vai falar que Deus é com ele. Ele não dá ouvidos, ele não perde a convicção. No meio do processo, quando o inimigo se levantar, não dê ouvidos, não perca a convicção. 12º segredo: não dê ouvidos para o inimigo e não perca a convicção. Ah, então não era Deus. Não perca a convicção. Quando o inimigo se levanta, Neemias continua o mesmo. Tem gente, quando o inimigo se levanta, ele para, ele esconde, ele corre para debaixo do banco. Faz igual as irmãs quando um rato aparece, sobe em cima da cadeira. Quando o inimigo se levanta, ele continua com a mesma convicção. Ele não dá ouvidos para o inimigo. O grande problema nosso é perder a convicção na hora da luta, na hora do problema, e dar ouvido ao inimigo, dar ouvidos às ameaças de Sanbalat e Tobias. Eles representavam força, poder, autoridade política, mas não era maior do que o Deus de Israel. E Neemias tinha convicção: Deus me deu o projeto, Ele vai executar. E não tem Sanbalat, não tem Tobias que vai impedir. Não tem Sanbalat, não tem Tobias que vai calar a minha boca, que vai quebrar a minha casa, que vai romper o meu ministério. Não tem Sanbalat, não tem Tobias que vai roubar o que Deus colocou nas minhas mãos. Não tem Sanbalat, não tem Tobias que vai vencer, que vai vencer. Cadê aqueles que acreditam? Cadê quem vai ter coragem de lutar contra Sanbalat, lutar contra Tobias,
é noite de guerra. Deus já liberou um exército para estar ao seu lado. Não mata quem está do seu lado, porque é o exército que Deus colocou nessa guerra para te ajudar. Vença Tobias, vença Sambalate. Não é hora de dar ouvido, não é hora de dar ouvido ao inimigo da sua alma. Levanta como guerrilheiro, levanta como alguém preparado, levanta como Neemias. Ouve o segredo essa noite, ouva o segredo essa noite. Segredo de um homem de Deus, segredo de uma mulher de Deus, em um relacionamento de jejum, de oração e de experiências com Deus. Tantas pessoas mais sábias, mais inteligentes que eu tentaram me parar e me desmotivar. Se não fosse a convicção do início, talvez eu teria parado. Mas a mesma convicção do início, a mesma convicção de hoje. Não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvido às ameaças. A estratégia do inimigo foi: vão acabar com a história dele. Quando eles riram de Neemias, achando que estava edificando na areia, evangelista Gabriel, não vai dar certo o projeto. Às vezes o inimigo está olhando para mim e para você: não é capaz mesmo, não vai dar certo. Quando Sambalate e Tobias olham que o projeto está crescendo, que o negócio está funcionando, que o negócio está ficando bom, que está bombando, que o povo está unido, o povo não para, porque foram na estratégia da sabedoria. Eles foram motivados e sabiam que o rei era com eles e que Deus era com eles. Então o povo se uniu e agora está todo mundo junto, em unidade. Não só união, unidade, num só propósito, como a pastora Gigiane entregou para nós. Não só como um monte de batata cozida, mas como um purê, toda amassada junta, que não tem como separar. Quando Neemias está trabalhando e Sambalate vê aquilo, não. Eles estão conseguindo. Eu achei que eles não iam conseguir. Eu achei que não ia dar certo o projeto. Eu achei que esse negócio não ia funcionar. Mas está. Quando você consegue nos segredos com Deus, até o inimigo vai ter que mudar de estratégia, porque as que ele estava usando não funcionou contra ti. E aí eles continuam. Aí eles sabem que está sofrendo uma ameaça agora, porque agora Sambalate e Tobias vão partir para cima. Chega até eles que agora eles vão entrar com o exército, eles vão invadir, vão paralisar a obra, vão embargar a obra, vai colocar lá, faixa amarela por todo lado e colocar, não pode entrar. Quando ele saiba que o inimigo vai fazer isso, quando ele sabia que o inimigo ia fazer isso, aí agora ele vai ter que colocar guarda de dia e de noite. Lembrando que a sua convicção não foi tocada, as ameaças não abalou os seus sentimentos, não abalou a sua convicção, não abalou as suas emoções. E agora ele entra no 13º segredo. Coloca guarda de dia e de noite. O que eu e vocês estamos precisando é de vigiar. Ele coloca guarda de dia e de noite. Lembrou aí, irmã Rose? Cadê a irmã Rose gigante? Coloca guarda de dia e de noite. Porque tem momento, irmãos, que não é só de 3 às 4 da manhã que funciona, não. Tem momento que não é só 21 dias de Daniel, não. Tem momento que tem que ser 3 anos, né, pastor? Tem momento que o negócio aperta, meu querido. É só você que sabe onde é que está o negócio. Tem momento que você tem que sair de um propósito, dar uma respirada, já começar um embalo de um outro. Porque está em guerra. Aí aqui ele... Se você não for rápido, vai dar tempo nem sem Raianes. E aqui,
Quando ele vê, opa, antes era eu dia e noite, agora eu tenho que colocar esse povo todo dia e noite. E o povo começa a cansar. O povo começa ali, não está aguentando batente. Não, está acabando daqui a pouco. É igual quando você está trabalhando em obra com o peão. O peão, você chega lá para ele trabalhar, ele não tem jeito, ele coloca um monte de dificuldade. Não vai dar, lá vai chover. Aí você chega para ele e fala assim, olha, se você terminar até meio-dia, eu vou te pagar até às 7 da noite. Rapaz, você chegar às 11 horas, eles já foram embora e o serviço está pronto. Nunca aconteceu isso com você na obra aí. Porque comigo já aconteceu, lá em Sepetiba. O povo lá, na favela, lá, enrolando, que não tinha jeito de fazer os radier, que não tinha jeito de fazer a topografia, colocou um monte de obstáculo, não tinha jeito para poder estar fazendo. Eu disse, olha, se até sexta-feira vocês fazerem, vocês vão ficar 3 dias em casa recebendo. Rapaz, o que eles iam fazer, o que não tinha jeito de fazer em 7 dias, eles fizeram em 3 dias. E o mais lindo é que um que nem era próximo do outro, acabava o dele e ia ajudar o outro. Porque ele sabia, se ajudasse o outro, estava ajudando ele mesmo. Para poder pegar a folga e o bônus. Coloca essa estratégia aí. Pega o help aí para você poder levar. E fala assim, olha, se nós limpar aí bem limpo hoje, em vez de 5 casas, 8, mas você vai ganhar tanto. Hã? O problema é que elas fazem corpo mole, porque você quer arrancar o couro delas. E se bombear, ainda quer que é essa que paga para você por ter levado ela. Faz o desafio para você ver. Dá tarefa. A pessoa não quer, meu filho, trabalhar por hora. Mas dá tarefa para você ver como é que o negócio... A pessoa é rápida, agiliza. Até tartaruga vira papalégua. E ele agora, além de motivar, ele agora, além de vencer os obstáculos, ele vai antecipar o processo, vai ser dia e noite. Mas a ameaça está vindo. Não dê ouvido. Ele cessava a fofoca, cessava o disse-me-disse, ele não dava ouvido. E agora o inimigo dele mandava recado. Tem inimigo que manda recado para você. Está querendo ser sofrente, cuidado. Mandava recado, ele, não tem tempo para você não. Não tem tempo para conversa fiada, eu não tenho tempo para disse-me-disse, eu não tenho tempo para ficar discutindo. Não. Eu tenho um tempo para poder fazer o que Deus me mandou. O meu tempo é para desenvolver o meu ministério, a minha chamada. O meu tempo é para desenvolver o que Deus colocou no meu coração. Eu não vou olhar para Sanbalat e Tobias, para ele querer colocar outra coisa em mim. Eu não vou dar ouvido, porque tem uma grande obra para ser feita. E quem mandou fazer foi Deus, Deus de Israel. E eu tenho liberação para fazer, então eu vou fazer. Aí o povo vai chegar para Neemias. Chegou notícia aí, eles vão nos matar, agora está nos ameaçando. Um líder convicto, ele leva convicção para toda a liderança. Mas quando o líder coxia, todo mundo coxia. Quando o líder bambeia, todo mundo bambeia. Esse é um segredo que eu não coloquei, que você pode anotar ele aí. Fica firme. Se você é o pai da casa, aí chega as crianças. Ai pai, alguém bateu na porta, estou com medo. Aí o pai vai fechar a porta. Meu filho, nossa, será o que é? Tudo que seu filho tem esperança aqui é? Não, meu filho, pode ficar tranquilo, papai vai lá resolver. Tudo que nosso filho quer ouvir é isso de nós. Fica tranquilo, papai vai lá resolver, está tudo sob controle. Papai não tem medo não. Papai está aqui para te proteger. E quando o povo começa, ele, não, está tudo sob o controle. Aí ele motiva novamente. Se eles vier, vocês não têm escolha. Vocês não vão fugir. Vocês vão lutar pelas suas mulheres e pelos seus filhos. Vocês vão lutar. Você não vai deixar que eles levem as mulheres e seus filhos, né? Então vocês vão ter que lutar. Mas nós não vamos conseguir. Agora eu vou fazer escala. Nós vamos trabalhar agora por escala.
é que nós vamos fazer na escala, Neemias? Vocês vão pegar o martelo, a ferramenta, com a mão para construir, porque nós não vamos parar. Essa construção é de Deus, ela não pode parar. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. A luta, o problema, a fofoca, a mentira, a situação, não vai impedir a obra, não vai parar. Então, Neemias falou para eles: vocês vão pegar, vocês vão fazer a obra, lá, Michael, vocês vão pegar o serrote, cortar a árvore com o serrote, e na outra mão, você vai segurar a espada. Uma mão trabalhando na obra, a outra mão preparando para a guerra. Serviço não mata ninguém. Uma mão trabalhando na obra, uma mão fazendo o que Deus mandou. Para de desculpa de não consigo fazer para Deus. Ei, uma mão fazendo o que Deus deu determinado para poder fazer. Uma mão junto com Neemias, com o líder. Uma mão desenvolvendo uma grande obra. Uma mão construindo o muro. Uma mão levantando pedra. Uma mão tampando todas as brechas. E com a outra, com a espada para lutar. Preparado. Se o inimigo vier contra mim, eu estou preparado. O problema é que queremos fazer a obra, mas não queremos lutar contra o inimigo. Ele é astuto contra mim e a sua vida, mas resista a ele e ele fugirá de vós. Com a espada numa mão e a outra na construção. Não para o que Deus confiou em ti. Não para o que Deus colocou nas suas mãos. Não para. Mas ao mesmo tempo tem outros gigantes, pastor. Eu tenho guerras. Ei, com uma mão eu faço a obra, com a outra mão quando o inimigo vier achando que eu estou nas mãos na obra, que vai me pegar de surpresa. Vem cá, meu filho. Vem cá, inimigo. Estou na obra. O inimigo chega. Vou pegar de surpresa. Tá com o martelo na mão. Já vai logo com a espada. Ei, quando o inimigo vier contra a sua vida, se prepara, igreja. Não esteja dormindo. Não esteja desapercebida. Uma mão eu estou na obra, mas eu estou preparado para lutar com a arma do Espírito, com a palavra. Eu estou preparado para guerrear. Não deixe o inimigo te pegar de surpresa. Coitado do tradutor. Deus abençoa ele, Senhor. Deve estar até inventando outra pregação lá. Sabe qual é o nosso problema? Você quer ficar com as mãos bambas, com as mãos soltas. Você não quer estar nem com a mão na obra e nem com a espada para guerrear. Ah, pastor, não quero seta não. Ah, pastor, não vou entrar nesse negócio não. Olha, eu tenho medo de retaliação. Você já está todo retalhado? Entra logo nessa guerra. Pelo menos seja retalhado com dignidade. Em vez de parar com as ameaças, 15º segredo de Neemias. Em vez de parar com as ameaças, ele antecipou a obra em 52 dias. Em vez de parar, o que você está fazendo? Faz mais rápido. Faz mais. Em vez de parar, entenda o seguinte: eu não tenho muito tempo, vou fazer rápido porque o inimigo está vindo. Já imaginou construir uma cidade em 52 dias? É só quem tem segredo com Deus. É só quem tem segredo com Deus. Na pressão do inimigo, no levante do inimigo. Mas porque ele era forte? Não. Último segredo de Neemias com Deus. Embora uns que você já deve ter desenvolvido aí, se você é cabeça pensante. Convicção que Deus lutará por nós. Isso é, confiança do início, no meio e no fim. Quando o inimigo se levanta, quando diz que vai guerrear, que vai destruir,
que eles não vão conseguir construir, que vai impedir, a convicção dele continua inabalável. Por quê? Porque ele confia que não é eles que vão lutar. Por eles mesmos eles não conseguem. Eles sabem que eles não são capazes de lutar contra Sanbalate e Tobias. Mas eles sabem o seguinte: quando o pessoal chega para ele e fala assim, olha, a gente não vai conseguir não. Ele fala para eles assim, deixa eu contar para vocês um segredo. Então fala, Neemias, Neemias, Neemias. Deus pelejará por nós. Deus lutará por nós. Pode estar difícil. O processo pode ser difícil. A situação parece que é difícil. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus lutará por nós. Esse Deus que está do meu e do seu lado nunca perdeu uma batalha. Ele é o general dos generais, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele tinha essa convicção. E quando você tem a convicção, você não para. 52 dias. Ele faz igual a minha tia lá de Betim. Ele conclui a obra. Porque minha tia não conclui, ela conclui. Ele conclui a obra. E quando você acha, acabou, parei. Crente nunca vai ficar desocupado. Deus sempre tem algo novo para você fazer. Lembra que lá atrás, Ele apresentou o pecado do povo? Ele intercedeu pelo povo. O povo não tinha força. Agora que concluiu a obra, Ele vai trazer o povo de volta para Jerusalém. Quando você concluir, aquele que estava perdido será encontrado. Aquele que tinha desistido vai voltar. Quando a obra será concluída, vai acrescentar, vai vir para Jerusalém. Ele traz o povo para Jerusalém. Ei, tem alguém para voltar para Jerusalém. Tem alguém que precisa de Neemias se posicionado para vir para Jerusalém. E quando vem para Jerusalém, aí agora, não é ele mais que vai orar, apresentar o pecado do povo. Ele vai chamar o povo e vai dizer assim, olha, eu orei e apresentei o pecado de vocês, tá? Agora, eu vou trazer o manual, vou trazer a lei. 150 anos, vocês estão largados de lado. 150 anos vocês não lêem o livro. 150 anos vocês não meditam na lei. Ele traz a lei. Tudo que você faz para Deus, a palavra tem que ser inclusa. Não tem esse negócio de você fazer e a palavra tem que ficar de lado, não. Ele traz a lei. Porque a lei do Senhor traz promessa. A lei do Senhor traz aliança. E a lei do Senhor traz conserto. E ele sabia, agora eu vou ler a lei. Quando eu falar alguma coisa, não vão dizer que é Neemias. Vão saber que é a lei. Ele traz a lei de volta. E quando ele traz a lei de volta, que lê a lei, agora ele fala, agora vocês precisam de confessar. Vocês precisam agora de confessar. Agora ele vai levar ao povo confessar. Antes, não tem às vezes você chega na igreja, alguém tem que orar por você. Daqui a pouco você já está orando sozinho. Daqui a pouco você está até orando por alguém. Chega um ponto que não tem como ficar confessando para você a vida toda, meu querido. Já está na hora de você confessar. Você está achando que tem padre aqui? Traz a lei, o princípio, o manual, leva o povo a confessar. Quando o povo confessa, o povo começa a entender o quão distante ficaram de Deus. E o próprio povo agora quer fazer um acordo com Deus. Estava quebrado o acordo. Estava quebrado a aliança. Estava quebrado. E agora eles entenderam. Eu preciso fazer um acordo com Deus novamente. Quem sabe? Você está até ajudando Neemias, mas o acordo foi quebrado. Essa noite, quem sabe, está na hora de você fazer o acordo novamente. Está na hora de você vir
andar com o Senhor novamente. Vim entender o seu erro, parar de ficar culpando Deus, parar de ficar lutando contra Deus. Depois que o povo, que ele coloca, depois que restaura Jerusalém, depois que traz o povo de volta, ele impregna os princípios da palavra. Não adianta a igreja querer, irmão, ter igreja cheia de gente sem princípios, sem palavra. Agora ele leva o povo a confessar. Precisa de arrependimento para que Deus possa trabalhar em nós novamente. Precisamos de ter o arrependimento verdadeiro. Agora que o povo está em arrependimento, sabe o que ele vai fazer agora? Olha a sabedoria desse homem, gente. Ele é o cara. Que líder é esse? Agora, depois de... Olha os steps. Só pode ser Deus mesmo que colocou no coração dele. Agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai definir a liderança. Agora que ele vai definir a liderança. Agora que ele vai colocar. E quando ele coloca um parente dele, já vai dizer o motivo que ele colocou. Colocou porque temia a Deus. Ele não colocou porque era parente, porque tinha sangue. Ele vai definir a liderança. Ele não fez nada pensando nele. A obra do Senhor, que Ele confia em mim e em você, não é pensando em mim, não é pensando em você. Para de querer benefício. Para de achar que está em você. Não. Desde o princípio, desde quando ele era copeiro, nós falamos aí sobre o segredo de Neemias. Ele fez tudo pensando na obra de Deus, naquilo que Deus confiou nele. Ele não fez nada pensando. Porque você pensou, vou fazer agora, vou voltar lá para o rei. Só que agora, ele acaba se tornando uma espécie de líder. Já foi desde o início eu falando. Ele acaba se tornando uma espécie de governador. E Sanbalat e Tobias revela o porquê ficaram tão furiosos. Porque achou que ele ia se colocar como rei. Eles viram o potencial. Quando viu o potencial, um cara que constrói uma cidade, muralhas, em 52 dias. Aí sabe o que é? Eles vão lá buscar a confissão dele. E aí, Neemias, fala para nós. Você está querendo ser rei, né? Ele falou assim, olha, eu estou ocupado fazendo uma grande obra. Isso está no seu coração, não está no meu. Tem gente que quer impregnar em nosso coração o que eles pensam. O que eles querem. O que eles fariam se estivessem no nosso lugar. Ele fala, não. Isso está no seu coração, não está no meu. Não vem colocar palavra na minha boca. Porque ele sabia que eles queriam pegar isso da boca dele para levar para os políticos, para dizer, ele lá vai fazer uma rebelião, tá? Ele quer ser rei. Então vamos cortar as asinhas dele. Só que não. Eu só quero restaurar aquilo que Deus confiou em mim. Eu só quero fazer a minha chamada. Eu só quero cumprir o que Deus tem para que eu possa fazer. Nesta noite, se tiver alguém sem aliança com Jesus, a oportunidade agora de você fazer aliança com Ele. Nesta noite, se tiver alguém fora das estratégias do Senhor, se tiver alguém que não sabia dos segredos, a obra não é feita de qualquer forma, meu querido. Tem segredos. Esses foram segredos que eu percebi, que o Espírito Santo de Deus me deu. Essa foi a revelação que eu tive do texto, dos segredos do sucesso de Neemias. Qual o segredo do seu sucesso? Se o segredo do sucesso foi Deus e você abandona Ele, cuidado. Você está para perder tudo e não sabe. Se o segredo foi a minha fidelidade com Ele, eu deixo de ser fiel, cuidado. Segredo de Neemias com Deus. E hoje a gente aprende esses segredos, para que nós possamos desenvolver a nossa chamada, o nosso ministério, o nosso ide diante do Senhor. Tem alguém que está desviado do caminho do Senhor e que queira voltar para o caminho do Senhor. Você ainda não, até estava querendo, mas ainda não membrou na igreja. Tem as coisinhas aí para resolver. E que, pastor, eu quero membrar. O primeiro processo é esse. Eu refazer a minha aliança com o Senhor. Eu falar, Senhor, me alista de volta no seu exército.
Depois de todos esses segredos, eu quero me comprometer contigo. Se tem alguém que estava achando que estava difícil, vai ficar mais ainda. É uma mão na obra e a outra mão na espada, porque o inimigo nunca vai parar. Se você acha, como diz o pastor Josiano lá em Brock, se você acha que o tema da sua vida é para de sofrer, tem uma igreja na esquina, chegando em Brock, perto da Filadélfia. Não é a Filadélfia. A de lá está escrito lá, para de sofrer. A nossa, continue sofrendo. Uma mão fazendo a obra, a outra com a espada. Porque nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Com o Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. É culto de libertação. Eu não vou te chamar na frente, nós estamos num bom horário. Eu não vou te chamar na frente para que você venha, para que eu possa orar por você. Não, porque foi uma receita, de uma forma racional, de uma aplicação para o seu dia a dia. Como empregado, como empresário, como pai, como mãe, como ser humano, como líder de departamento, como liderado. São segredos que foi o sucesso de um homem na Bíblia, trabalhando e fazendo a vontade de Deus, e tendo uma forte liderança, formando um exército, pegando finança da onde não tinha, autorização da onde não sairia, lutando contra pessoas que ele jamais conseguiria, restaurando um projeto que aparentemente nunca seria restaurado, trazendo de volta a lei, 150 anos depois, e colocando o povo de pé, de volta para servir ao Senhor. Com esse segredo, ele colocou a nação inteira de volta no Senhor. Com esse segredo, você consegue colocar pelo menos um. Pelo menos um. Deus de Israel, aqui nós estamos diante de Ti. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos. Pai, foi dado as estratégias. Eu sei que é a palavra certa para o dia certo, para as pessoas certas. Tem alguns dias que o Senhor deste esta mensagem, e eu tenho convicção que era, ó Deus, para esta noite. O Senhor já falou comigo nela, e eu creio que agora o Senhor falou para a Tua noiva também, para a Tua igreja, para gerar em nós fruto de arrependimento, e para que nós não venhamos a desistir do propósito, e para que nós possamos entender o tempo, o propósito e viver o processo. E eu Te agradeço, Espírito Santo. A palavra foi liberada. É contigo. É contigo, Espírito Santo. 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 Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente bagunça tudo e quer chamar alguém para resolver para nós. Coloca nas mãos de quem pode. Confia no Senhor. Neemias confiou no início, no meio e no fim. O meu e o seu problema é que nós mudamos, mas o nosso Deus não muda. Te rendo graça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.